Vamos nessa webaula a curso Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Vamos introduzir o tema então. Imagine lá, fato, há uma violação a um direito trabalhista. Tem um prazo para propor a reclamação trabalhista. Prazo prescricional. Vai lá, tem A de autor, que é o reclamante, geralmente o empregado. O reclamante propõe uma ação e vai para o juiz do trabalho. Maravilha! Tem a citação e vem para o reclamado. O reclamado geralmente é o empregador, é ou não é? É. Aí vem a fase da audiência. A audiência é una, é ou não é? Pode ter audiência em prosseguimento. Vai lá, faz as provas, colhe-se o depoimento das testemunhas, o juiz julga lá o pedido, julga procedente o pedido do empregado, por exemplo, a empresa, o reclamado, o empregador, vai lá e interpõe um recurso, o recurso vai para o glorioso Tribunal Regional do Trabalho, a empresa continua levando pau, ela interpõe um recurso de revista, por exemplo, para o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa continua tomando ferro, ela interpõe um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Maravilha! Aqui nós conseguimos enxergar as tais das instâncias. Juiz do Trabalho é a primeira instância. Maravilha, o primeiro grau. Tribunal Regional do Trabalho é a segunda instância, o segundo grau. O TST? Tem gente que chama de terceira instância, mas é melhor decorar como instância superior, para ir fixando na tua mente que são tribunais superiores. Em constitucional é importante memorizar tribunais superiores. Em constitucional lá aparece a terceira instância. E vai lá, é possível interpor um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Estamos então falando em instância extraordinária. Você sabe que existe 24 TRTs, mas são 26 estados e o Distrito Federal 27 e só tem 24 TRTs? Tem estado que não tem TRT e piorou. São Paulo tem 2 TRTs, de 24 São Paulo tem 2. O estado de São Paulo tem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, que tem sede lá na capital, lá em São Paulo capital. Mas São Paulo, a movimentação processual é tão violenta que precisa de um outro TRT. E foi criado o TRT da 15ª Região, que a sede fica na gloriosa cidade de Campinas, a terra das andorinhas. Que beleza! 24 TRTs no Brasil e São Paulo tem 2 TRTs. TRT da 2ª Região, sede na capital lá em São Paulo, e o TRT da 15ª Região, fica lá na cidade de Campinas, em São Paulo. Mas como é que dá para saber que o recurso vai para o TRT da 2ª Região ou o recurso vai para o TRT da 15ª Região? Quem poderia nos ajudar? O nosso glorioso Marvin. E aí, Marvin, belezura? Belezura! Então, Marvin, quais são as cidades da primeira instância que fazem parte da jurisdição do TRT da 2ª Região aí em São Paulo? Quais são as cidades? Só essas? Puxa vida! São Paulo tem 645 municípios. Quer dizer, então, se a reclamação trabalhista começar numa dessas cidades aí, o recurso vai para o TRT da 2ª Região lá em São Paulo, capital? Maravilha! Claro, se a reclamação trabalhista foi proposta numa das varas lá da capital, o recurso vai para o TRT da 2ª Região. Mas vamos imaginar que a reclamação trabalhista começou em outro município, como por exemplo o nosso glorioso município de Suzano. Tá enxergando Suzano aí, Marvin? Suzano está aqui. A minha gloriosa Suzano. Vai, Suzano. Suzano é igual ao Brasil. Cidade rica e o povo pobre. Que beleza! A reclamação trabalhista tramita em Suzano e os eventuais recursos vão para o TRT da 2ª Região, lá na capital. Então você está vendo várias cidades aí da grande São Paulo. Cidade satélite de Suzano, Mogi das Cruzes. Que beleza! Tem o pessoal do Litoral Santo, São Vicente, Guarujá. Guarujá é chique, hein? Praia Grande é chique. Que isso, Marvin? Miséria, que pop, né? É chique também. Tem o ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Tem lá Diadema, ABCD. E por aí vai. Quando a reclamação trabalhista tramitar numa dessas cidades, o recurso vai para o TRT da 2ª Região. Quando a ação foi proposta numa dessas cidades, o eventual recurso vai para o glorioso Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Beleza, você já pegou a ideia? Quando a competência da reclamação trabalhista não for numa dessas cidades,
Aí, o recurso vai para o TRT da 15ª região, é isso mesmo. Mas existem grandes polos na primeira instância, Polo de Bauru, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos. São Paulo tem 645 municípios. Tirando aquela listinha, o que tiver de reclamação trabalhista, tanto em varas do trabalho quanto em juízos estaduais, quando não existir vara do trabalho, o recurso vai para o glorioso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Belezura, Marvin? Cuidado, você vai cair, Marvin! Marvin! Vamos então falar do regimento interno do TRT da 15ª região. Maravilha! Vamos então nessa web aula introduzir e aprofundar um pouquinho o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Opa, vamos lá! E aí, machucou o Marvin? Ei, Marvin! Tá lá! Qual o poder que elabora o regimento interno de um tribunal? Boa, mas é uma questão sofisticada. Você sabe que o Estado basicamente tem 3 funções: a função legislativa, jurisdicional e administrativa. Função legislativa para fazer leis, função jurisdicional para resolver conflitos, não pode fazer justiça pelas próprias mãos, é a regra, e a função administrativa de executar as leis, de prestar serviços públicos. Belezura, temos 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Qual poder exerce a função legislativa? E aí? A resposta é depende. Por que mesmo? Porque nós temos as funções típicas. A função típica legislativa é do legislativo, a função típica jurisdicional é do poder judiciário. Quem exerce naturalmente, tipicamente, a função administrativa é o executivo. Mas o examinador gosta das funções não somente típicas, mas das funções, atípicas. Todos os poderes exercem todas as funções. O executivo legisla na função não típica, na função atípica legislativa. Medidas provisórias, por exemplo. Não vai me dizer que o judiciário legisla. Claro, o judiciário também legisla, não na função típica, mas na função atípica legislativa. Quando o judiciário está na função atípica legislativa, ele pode elaborar, regimentos internos. O judiciário na função atípica legislativa, porque a função típica do judiciário é julgar, resolver conflitos, aplicar o direito ao caso concreto, mas na função atípica ele também legisla e faz, por exemplo, regimentos internos. Olha que questão bonita! Testes! Então, será que é verdade falar que o regimento interno dos TRTs são elaborados pelo Congresso Nacional? É o Legislativo que faz os regimentos internos? A própria Constituição Federal fala. Artigo 96(1)A compete aos tribunais elaborar os seus regimentos internos. Os próprios tribunais elaboram seu regimento interno na função não típica, mas na função atípica. O regimento interno vai tratar basicamente de competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos dos tribunais. Essa foi boa! Regimento interno dos TRTs são de competência do Congresso Nacional? Não. Os próprios TRTs elaboram seus próprios regimentos internos. Aí começam as outras pegadinhas, tudo de concurso, hein? Os regimentos internos dos TRTs são elaborados pelas Assembleias Legislativas, porque o TRT está no Estado, não é? A pegadinha seria essa. Então é competência do Poder Legislativo Estadual? Não. São os próprios TRTs que elaboram seus próprios regimentos internos. Na função típica? Não. Na função atípica. Isso mesmo. Os regimentos internos de tribunais são decorrentes do exercício da função atípica legislativa do Poder Judiciário. Essa foi boa! Próxima questão. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, Estado de São Paulo,
tem sua jurisdição fixada pelo regimento interno. O que você acha? Tan, 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 tan. Essa é profundezas. Tan, 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 tan. E aí, tá certo ou tá errado essa afirmativa? TRT 15, sede em Campinas. Até aí tá verdade? Aí tá verdade. A jurisdição é fixada pelo regimento interno. Vamos dar uma olhada no regimento interno TRT da 15ª. Então, isso aqui é o artigo 2º do regimento interno da 15ª região. O TRT do trabalho da 15ª tem sede em Campinas, estado de São Paulo. E a jurisdição e o poder de decidir conflitos é fixada não pelo regimento interno. Quem fixa a competência é uma lei. Uma lei ordinária federal. Então cuidado, o regimento interno trata de competências, mas não é ele quem fixa as competências. Por exemplo, é essa lei 7.520 de 86 que fala, olha, quando tiver aquela porrada de municípios, a competência é do TRT da 2ª região e o restante é do TRT da 15ª região. Essa fixação de competências é estabelecida não pelo regimento interno, mas por uma lei. Maravilha? Essa foi boa! Então tá lá. O regimento interno fixa a jurisdição? Não, errado. É a lei que fixa, é a Constituição, não o regimento interno. O regimento interno, então, ele tem limites, tem várias coisas que vão cair na prova e estão reservadas ao regimento interno. Tem outras coisas que são o espaço da lei, que são o espaço da Constituição Federal. Belezura? Belezura. E aí, Marvin? Já vai sarar já. Um abraço, bons estudos. Até as próximas webaulas. Uhul. O regimento interno é nosso. Um abraço, bons estudos. Clouds away in the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. In the sky, also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands singing, how do you do?